Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal pra gente falar de uma derrota do Cruzeiro, a primeira derrota do Cruzeiro que a gente fala por aqui. Eu trouxe alguns amigos. Joguinho mais ou menos do Cruzeiro, né? Ruim, né? Primeiro tempo, acho que os caras conseguiram jogar ali uns 25, 30 minutos e depois o Cruzeiro não conseguiu mais jogar, né? O Cruzeiro começou que teve sorte, porque aquele gol foi sorte. Do goleiro entregar a bola no pé do Caio Jorge. Aí, óbvio, tem o mérito do Caio Jorge conseguir aproveitar e fazer o gol. Você tem a pressão que força a errar. Mas aquilo ali, você tem que ter sorte também. Do goleiro dar aquele vacilo, tanto que aquilo é raro. Você vê isso poucas vezes no Campeonato Brasileiro. Então, você tem um fator sorte ali naquele gol. E se não for sorte, você forçou um erro do adversário. Você tem ali o seu mérito. O Cruzeiro conseguiu um gol no começo, que é algo que ajuda muito o Cruzeiro. Inclusive, contra o Corinthians, teve essa dificuldade. Porque não conseguiu fazer o gol com o Christian e com o Caio Jorge. Mas o Cruzeiro não conseguiu impor o ritmo e a pressão e a dominância no jogo como faz nas outras partidas. No começo, no primeiro tempo ali, até a metade do primeiro tempo até conseguiu. E o Matheus Pereira jogando muita bola. O Caio Jorge também estava se entregando bem ofensivamente. Isso. Mas aí depois o Cruzeiro sentiu o cansaço. Nitidamente sentiu o cansaço. E o Ceará conseguiu 2 gols de oportunidade. Uma bola parada, que foi erro de marcação do Cruzeiro, porque... Quem fez o gol foi o... Galeano. Os dois de cabeça. Ele cara de 1,70 m. No escanteio, sozinho. Cala a boca. Sozinho, põe a bola com força, cabeceou bem, mas subiu sozinho. E no segundo, o Fernandinho conduz a bola aqui do campo de defesa até a linha de fundo e coloca o Galeano de novo só pra empurrar. E a dificuldade do Cruzeiro em recompor, né, nesse segundo gol. Então a gente falando da questão física, a gente falou na Zona Mista com todo mundo da questão física, os jogadores do Cruzeiro, todo mundo que falaram, assim, com o Vidalba e com o Lucas Silva, né, que foi todo mundo, Foi todo mundo, é só os dois falaram, então é todo mundo. Falou. Mas, e eles falaram que a questão física acabou não impactando. A gente, acho cara, que nós quatro eu discordo bastante, cara, assim, no lance do segundo gol, inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Cruzeiro recompor tão lento e tão mal defensivamente nessa série de 16 jogos, e até antes mesmo. Às vezes o Cruzeiro, quando o Jardim chegou, era um time que não vencia, era um time que empatava muitos jogos, mas mesmo assim, intensidade não faltava. E hoje faltou. Então eu acho que, de fato, a perna pesou e, cara, ia pesar em algum momento. Ah, mas o Cruzeiro, ele ficou um mês parado, não sei o que. Cara, mas todos os jogos são sempre os mesmos 11 que jogam. E a intensidade do Cruzeiro é altíssima. Então, esse time é propício a sofrer mais fisicamente do que o Flamengo, que roda o elenco, do que o Palmeiras, que roda o elenco, do que os outros times que estão brigando na ponta da tabela hoje. Então, sim, de fato, eu acho que o Cruzeiro sentiu bastante a questão física hoje e escancara mais uma vez. Não é bom destacar aqui que não é assim, desastre. Não é o fim do mundo, claro mas assim, escancara de fato que o elenco do Cruzeiro é curto, que o Jardim não tem peças para reposição. Algo que me chamou a atenção hoje foi a maneira como o Cruzeiro caiu de produção depois que sofreu o gol de empate. Eu não sei se é porque foi um cenário que ele ainda não tinha vivido nessa temporada, só contra o Flamengo, que ele toma um empate no fim do primeiro tempo, mas o Flamengo é um time que joga mais, então dava mais espaço para o Cruzeiro jogar também. O Ceará, mesmo com o empate, ele estava com a linha baixa, estava marcando baixo, porque para ele interessava o empate, já era de uma vantagem muito grande levar um empate para o Nordeste. Então, quando vem o segundo tempo, o Cruzeiro encontra o Ceará marcando muito baixo, precisando correr atrás do resultado. E esse é um cenário que acabou sendo inédito para o Cruzeiro de todos os jogos que aconteceram aqui no Mineirão, nesse Campeonato Brasileiro. Quase sempre, quando o Cruzeiro encontrava alguém com linha baixa, conseguia sair na frente rápido, mas não sofreu empate. E quando sofreu empate, sofreu contra times que deixavam jogar mais. Joga e deixa jogar, do famoso Mano Menezes. joga, tipo assim, ele não estava errado, só que ele acabou perdendo de 4-1, mas ele falou... O problema é que o time dele é horroroso. Não é, mas o que ele falou... Não é, não? Agora, eu quero saber se incomodou pra vocês, porque pra mim me incomodou muito. O Cruzeiro tava precisando virar o jogo, tava perdendo de 2-1 dentro de casa. Aí o Jardim coloca Gabigol e coloca Bolazzi. Mas vai colocar quem? Não, calma, não terminei. É uma questão. Ah, tá, Aí, desculpa. Me incomoda muito. Eu acho que ele não tinha muita opção, não. Ele tinha que ir empilhando atacante e isso era a solução que ele tinha. Mas me incomodou muito ele colocar o Gabigol pra jogar fora da área. Ele tirou o Gabigol da área, ele tirou o Caio Jorge da área, jogou o Matheus Pereira pro lado direito, que é onde ele rende menos do que centralizado, e botou o Bolazzi de referência. E o Gabigol foi pra esquerda também, não só fora da área. Porque o Gabigol ficou ali, ele ficou de segundo atacante ali, flutuando. Mas então ele tirou... agora? Cara, é isso que eu ia esse cara, falar. se ele jogar junto com o Caio Jorge, e em um momento que o Cruzeiro tá com o jogo controlado, em um momento que você tem, e quando o Matheus Pereira não tá em campo, um momento que você tem que virar o jogo dentro de casa, você tem Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol e Bolazzi, me desculpe, mas sua referência não pode ser o Bolazzi. Tem que ser o Caio Jorge, que é ou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, ou o Gabigol, que é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro nos últimos anos. O Bolazzi até pode estar ali para ser um cara a mais, para ser referência, mas ele não pode ser a única.
O Bolazzi não pode tirar espaço da área do Caio Jorge e do Gabigol. E o Gabigol armando, por mais que ele seja um ótimo jogador e vem jogando bem quando entra nessa função, ele não pode tirar o espaço do Matheus Pereira, que é o melhor jogador do time. Eu concordo com tudo que você falou, só que eu acho que eu entendo também o que o Jardim tenta fazer colocando o Bolazzi como homem Mostrar de que ele tem referência. não é nem isso. porque É porque ele é esse cara da área quando o Cruzeiro tá Exato, cruzando e o muita Cruzeiro bola. hoje, nitidamente, era um time extremamente sem criatividade. O Cruzeiro cruzou 38 bolas pra área. 38, acertou 5, que não 13%. é um time de fazer gol de Então, cabeça cara, se não você for tá bola cruzando parada. tanta bola pra área, você tem que ter alguém mais alto. O Gabigol não é esse cara, o Caio Jorge também não é esse cara. Eu concordo que o que o Jardim poderia ter feito hoje é, ao invés de colocar o Bolazzi, você mantém o meio campo com o Matheus Pereira e Eduardo, você coloca o Mateuzinho pra dar essa saída junto com o Romero, e deixa o Gabigol e o Caio Jorge mais à frente. Só que aí tem um ponto também, você fica completamente exposto, mas você tá perdendo, azar pra lá. Eu não concordo porque, assim, se você falou, você tá cruzando bola na área. E isso não foi culpa do Matheus Pereira, que era um cara que tentava chegar com bons passes. Inclusive o Matheus Henrique até achou 2 bons passes pro Matheus, o Matheus pro Matheus nesse segundo tempo. Mas assim, se vai jogar a bola na área, não tem como você colocar só o Bolazzi. Beleza, ele é o mais alto, ele fisicamente pode ser que vai ganhar. Mas se você tem só o Bolazzi, a defesa se preocupa só com o Bolazzi. Se você tem o Bolazzi, o Caio Jorge, o Gabigol entrando, e aí você tem o Matheus Pereira dando bola para esses caras, abastecendo esses caras, é outra história. Eu acho que hoje o Leonardo Jardim foi mal. Acho que ele é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro nessa edição. Mas eu acho que ele foi mal. Sabe quem que faltou muito por hoje? Ele não tem elenco também. Sabe quem que faltou hoje? Dineno. Mas peraí. Poderia mas ser, cara. que é Poderia isso? ser, velho. Tchau, Poderia Henrique. ser. Valeu. Fica com Deus. Poderia ser uma opção. Mas O é Quarteto que- Fantástico virou trisal. Opa. O Dineno ia entrar e ia fazer a mesma coisa que o Bolazzi, nada. Não, sim. Mas só que é um cara Mas pra ele você ia brigar no ficar mais alto. postezão, né, velho? Exato. Se O você Bolazzi- quer cruzar pra essa, tem que ter um centroavante. O Cruzeiro não tem nenhum. Ele faz esse Tem, tipo tem, de mas não desse jogada, tipo. mas ele não é eficiente como o Dineno poderia ser. Mas aí a gente tá falando uma especulação, que poderia ser. É a o mesma Dineno coisa, e se tal. minha mãe tivesse 2 rodas, era uma bicicleta, Mas mas tudo assim, bem. eu concordo, Mas tem que ter eu motor. concordo com o que você falou, mas acho que isso é, claro, um problema de elenco também. Não acho que o Leonardo Jardim foi extremamente mal, porque ele joga ali com as peças que ele tem. Eu acho que isso é difícil também para ele. Então, não são só 11 que jogam, são 12, 13 com o Gabigol e o Eduardo, por exemplo. 14 agora com o Matheus Henrique, né? É, mas o Matheus E é muito Henrique pouco vai ainda. voltar, E é muito pouco assim, ainda. É muito pouco. Eu falo sempre no número 16, eu acho que seria Eu acho que é o ideal. número 16, mas eu acho que ele até tenta fazer esses 16, porque a gente tem os 11 titulares, que a gente já conhece. Aí tem Gabigol, tem o Fagner, que teoricamente é a reserva Eduardo. do William, Eduardo, Bolazzi, Marquinhos, agora vai ter o Matheus Henrique. Então, assim, 17. é, Só que aí o eu problema não acho é... que falta quantidade, eu acho que Falta falta qualidade. qualidade. Isso. Porque É você vai isso. pôr o O elenco Bolazzi, é- vai mudar o é jogo? fraco. Não vai. O Marquinhos, quando entra no lugar do Wanderson, só reforça que o Wanderson é titular absoluto. Na E lateral olha que direita, o Wanderson nem é um exímio em qualidade técnica. na lateral Mas direita entrega, você tem entrega. ali quem jogar, beleza. Quem pegar e jogar tá ótimo. Tá. Hoje foi o Fagner, Eu amanhã prefiro pode o ser o Fagner. William. Eu prefiro o William, mas aí é gosto. E aí você tem isso. O Gabigol é um excelente reserva. Agora, o Matheus Henrique vai ser um excelente também. Agora você olha, Marquinhos, Bolazzi, o próprio Eduardo, cara, fez um grande jogo contra o Juventude aqui. Mas foi mal contra o Corinthians. Hoje não fez a diferença também. Eu até acho que ele joga melhor na do Lucas Silva do que na do Exato. Christian. Mas assim, são caras que não vão fazer você ter fôlego pra brigar lá em cima. Deixar o Rafa O falar. Flamengo é loucura. Vou deixar o Rafa falar, mas eu quero entrar nessa do Eduardo aí com você. Vai, criando. Não, mas peraí, eu queria só voltar numa situação sobre o Gabigol. Sobre o Gabigol, só pra fechar a pauta Gabigol. Eu tenho uma impressão, mas assim, é diferente a maneira como o Gabigol estava jogando nas partidas em que ele começa no lugar do Matheus Pereira do que o que ele fez hoje em campo. E o que ele fez hoje em campo me pareceu algumas vezes muito mais intuitivo da Sim. parte dele do que algo que o Leonardo Jardim mandou. Então isso me incomodou um pouco, sabe? O Gabigol Tentar resolver sozinho. querer chamar a responsabilidade por ser o cara mais caro ali do time, o cara mais A badalado e torcida tal. vibrou demais quando ele Entrou, então assim, falou, ó, aqui eu ganho 3 milhões pra isso, deixa comigo. E ele não é a função dele, entendeu? Eu concordo. Mas com aí você. também envolve a questão psicológica do jogo, o desespero de querer buscar um empate personalidade rápido, do cara. a própria personalidade. Então assim, não é, É bom e necessariamente ruim. um defeito, mas É bom e ruim. fica um aprendizado pra outras vezes em que o Cruzeiro passar por essa situação. Eu até falei com o Guilherme quando a gente tava vendo o jogo que parece que o Cruzeiro não sabe ficar atrás
placar. Quem nunca passou por isso nesse momento do Leonardo Jardim, não. Já passou com o Diniz lá no começo do ano, mas O Diniz passava bastante. então, mas agora o Cruzeiro parece que não sabia como responder a isso. Tipo assim, pô, tá, e agora? O que eu faço? Como é que é mesmo? Que a gente treina? Ai, porra. E assim, o Cruzeiro tem muito mais facilidade, muito mais é complicado. O Cruzeiro tem mais facilidade de jogar contra adversários que vão pressionar o Cruzeiro, que vão jogar. Deixa jogar. Que joga e deixa jogar. Até porque o Cruzeiro gosta muito de fazer essa transição rápida, de ter espaço pro Caio Jorge correr. O Caio Jorge sabe jogar como essa referência, mas ele joga melhor tendo espaço para correr. Não sendo aquele cara que vai ficar enfiado no meio dos dois zagueiros para fazer pivô, para ganhar essa bola aérea como o Gui falou. Então assim, na hora que o Ceará já veio para se defender. Sim. Empatou, se defendeu ainda mais. Conseguiu a virada, acabou, furou a bola. O Pedro Raul brigando aqui com o Fabrício Bruno do jogo. E no final das contas, quem se deu bem foi o Pedro Raul. O nosso amigo Henrique aqui fez uma pergunta ao Vidal sobre questão Ih, de rapaz. O que vocês pensam do Cruzeiro quanto a título, não quanto a liderança do campeonato? Agora nós estamos na 17ª rodada? 7ª, isso. Título. Qual que é a chance do Cruzeiro de título, assim, sendo bem racional mesmo, chance real, de ser um time que, de fato, vai estar lá na última rodada, ou disparado, ou 1, 2, 3 pontos ali no páreo? É o que eu falei na 98, depois do empate contra o Corinthians, o Rafael Mendonça está de prova. É o que eu falei depois do jogo contra o Fluminense e o Juventude também. O elenco do Cruzeiro não é elenco para ser campeão. Só que o time do Cruzeiro, o trabalho do Leonardo Jardim é fantástico. É tão fantástico ao ponto de mascarar um problema de, tipo assim, de ter elenco, de não ter elenco suficiente. O trabalho dele é tão bom, mas tão bom, que às vezes dá a impressão que esse time tem um elenco maravilhoso que não tem. Acho que hoje, esse elenco do Cruzeiro, ele foi feito para G4. Boa. G6, talvez, Libertadores e Libertadores. G4. A meta do Cruzeiro é extremamente plausível, G4. Porque aí hoje eu vejo dois times à frente do Cruzeiro, questão de elenco, Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo também. Mas enfim, pra mim é elenco de G4, o Jardim fala isso, os jogadores falam isso, todo mundo no Cruzeiro pauta como objetivo e a meta é a Libertadores. Só que a campanha do Cruzeiro faz com que todo mundo acredite que seja possível o título. Pra mim, pra ser possível o título, tem que vir pelo menos uns 3 ou 4 jogadores aqui nesse mercado da bola. Pra ser titular? Não. 1 ou 2 pra ser titular e 2 pra, tipo assim, ser reserva e entrar e falar, olha só, não caiu tanto nível. Ok. Pra, assim, ser pelo menos um reserva do mesmo nível, sei lá, do Gabigol, Não, mas é porque o Gabigol não é titular. Pra ser no mesmo nível, vamos supor que o Matheus Henrique assuma a titularidade. Pra ser no mesmo nível do Christian, que entre e entregue. Entendi. Eu concordo, acho que o Cruzeiro tem que ter reforço. Eu falo isso lá na 98 também, que o Cruzeiro não vai ter o gás do Palmeiras, o gás do Flamengo. O Cruzeiro vai tropeçar em jogos como o Ceará. O Flamengo não vai. Porque em jogos que o time não estiver andando bem, o Felipe Luiz olha pro banco, ele tem o Bruno Henrique, ele tem o Pedro. É outro nível. Você viu, o Flamengo perdeu o Gerson, o Pulgar machucou, tá, De La Cruz não joga, Bípede não joga. Entrou o Alan, que seria titular no Cruzeiro no começo da temporada. Então assim... Pô, tem um moleque lá, o Wallace Ian, comendo a bola lá, ninguém entende como. É outra parada. Então acho que o Cruzeiro precisa reforçar, precisa ter mais elenco sim. Eu acho que não precisa de 4 jogadores, como o Gui falou. Acho que se você traz 2, 3 e 2 sendo titular, você já ganha no banco. Porque eu sou dessa opinião. Se você vai ao mercado, contrata para trazer um cara titular. Que aí esse cara chega como titular, põe o titular no banco e você ganha uma opção no banco também. Faz sentido. Você melhora o seu nível do time titular e ainda qualifica o seu banco de reservas. Então acho que o Cruzeiro precisa ir atrás desses 2, 3 nomes. Acho que um jogador de beirada é importante. Um zagueiro eu acho que vai ser importante. Um lateral esquerdo, não consigo falar porque a gente não acompanha os treinos. Eu pensava que precisaria de um lateral esquerdo. Mas o Cauã Prato jogou bola demais contra o Fluminense. Ele é bom. O moleque é bom. Eu até falei isso lá. Talvez o Cauã Prato seja mais bola que o Kaique. Fisicamente ele não está tão maduro como o Kaique e não vai tomar a titularidade dele. Mas de bola jogada, futebol, o Cauã Prato é muito bom. Pode ser vendido mais caro. E já pode ser vendido até antes do Kaique se bobear. Então assim, eu acho que precisa de uns 2, 3 nomes para o Cruzeiro conseguir disputar esse título. E mesmo assim, o Flamengo ainda é favorito. E o Palmeiras, se acordar, se reagir, eu acho que também tem mais chance, porque a gente está só na 17ª rodada. Eu acho que vai faltar gás. O Cruzeiro vai tropeçar e não vai conseguir se recuperar em algumas situações. E Flamengo e Palmeiras não vão cometer esses erros. Em contrapartida, o Cruzeiro vai ter só o Brasileirão praticamente, porque o foco vai ser no Brasileirão. E na Copa do Brasil ali, o Cruzeiro pode descansar com o CRB, depois ver como vai ser. Então, eu acho que as chances que você
falou ali, eu acho que são baixos. Bom, eu concordo quanto aos reforços, acho que o Cruzeiro precisa sim se reforçar, mas eu ainda sigo confiando que o Cruzeiro briga pelo título até o fim do Campeonato Brasileiro, muito pelo fato dos outros... Não é se briga, rapaz, se ganha. Não, se ganha. É, porra, a chance Você de ganhar. tem duas bolas e uma brigar, de cristal? Brigar, Não, pô. ué. Não, brigar é uma coisa. Ué, então, mas a briga que é... O tema em algum momento foi briga por título, briga por Libertadores. Prossiga. É isso. É. Então, Essa é a você distinção. quer que eu crave aqui? Prossiga, cara. Campeão brasileiro? Não é cravar. Se eu cravar, eu vou cravar o O Flamengo. Cruzeiro vai ter chance É, real de é. ser campeão até a última rodada? Ou o Cruzeiro vai ter chance, aquela chance matemática lá de 2%, 0,5% lá na hora que der as últimas 10 rodadas? Eu acho que enquanto tiver disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai estar lá. Independentemente se vai ser alta ou pequena a porcentagem de chance de título. Porque o trabalho do Leonardo Jardim é muito bom. Apesar de hoje ter faltado repertório nesse tipo de jogo, é um time que majoritariamente tem repertório. E se reforçar, melhor ainda. Mas se não reforçar, eu ainda vejo com esse trabalho condição de brigar pelo título. Porque da mesma forma que o Cruzeiro tropeçou aqui hoje, o Flamengo esses dias perdeu pro Santos. Olha que porcaria que é o time do Santos. O Santos perdeu pro Sport. É quase perdeu. Empatou. Puta Empatou. merda. Ah, é o Neymar. Neymar, você é craque, Neymar! O Neymar é craque mesmo. É isso, briga pelo título. Eu vou encerrar esse vídeo com uma opinião polêmica. Peraí. Pra encerrar, então, vou até pedir licença que é o nosso host Corpo de Pai. Mas assim, Você vai gritar? não, vou perguntar. Eu quero cravado. Cruzeiro ganha o título ou não ganha o título? Eu acho que não. Ah, não, ganha não. Eu sigo com a minha opinião de que o foco do Cruzeiro para título tem que ser a Copa do Brasil. E essa seria, não, rapaz. essa seria a minha opinião polêmica. Olha, eu sempre falei, como o Flamengo tem como meta o título do Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito difícil você competir Perfeito. com o Flamengo. Então eu acho que se fosse para cravar um campeão, igual o Rafa falou, eu cravaria o Flamengo, mas eu cravaria o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Caso o foco seja esse, porque eu acho que o foco do Cruzeiro tem que ser a Copa do Brasil. Eu É também tiro acho. curto, se a Eu gente tá também falando de 11 elenco, contra 11. se a gente tá falando de elenco, se o Cruzeiro tem um problema ali de não ter tanto elenco assim para jogar 38, vai jogar Copa do Brasil Copa do Brasil. joga mais aí, ó, oitavas, quartas, semifinal, 2, 4, 6, mais 8 jogos, pronto, acabou. Pra mim, o foco de título Copa do Brasil. Joga a Copa do Brasil, dá o seu tiro Inclusive, é o curto seguinte. e depois foca no brasileiro pra chegar no G4. Mas joga a Copa do Brasil. É o seguinte, se chegar em determinado momento, inclusive, que o Cruzeiro esteja, sei lá, 2 pontos atrás do Flamengo na classificação, quartas de final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras. Copa E aí do Brasil. no dia seguinte, tem quarta-feira Cruzeiro e Palmeiras, no sábado tem Cruzeiro e Flamengo. Foda-se. Cruzeiro e Flamengo. Poupa Brasil. contra o Flamengo. Copa do Brasil. Poupa contra o Flamengo. Copa do Brasil. Foco brasileiro. Assim, Uma se vitória você... você passa os caras, mano. É Não. trocação direta. Não, uma Você vitória tem com um jogo a possibilidade. mais. Mas aí, Tô pensando hoje, mas com jogo aí, a mais. Porque se o Cruzeiro perde pro Flamengo com um jogo a mais, o Flamengo vai lá e ganha o outro jogo, acabou. Esquece. 5 pontos, você não tira do Flamengo. Então tá bom, deixa eu reformular. Se você Não pega, deixa acabar você a pega, Copa você do pega o Brasil. Botafogo, então, no próximo semana, poupa contra o Botafogo, pronto. Você não poupa contra o Flamengo, mas Tudo poupa contra o bem. Botafogo. Se não é Ok. um concorrente direto, beleza. Então joga com tudo contra o CRB e poupa contra o Botafogo. Não, aí não, porque eu acho que o CRB é muito mais fraco. Você vai com força total, você é É, o Palmeiras. exato. Um adversário de Série No B. CRB eu acho que você seu pode time poupar, misto você tem que pode, ganhar do CRB. você pode Se não colocar um ganhar, é mistão. vergonha. Um mistão O bem líder- quente. O líder da Série A perder pra qualquer time da Série B, seja com reserva, com titular, com terceiro time, é vergonha. Exceto pelo Atlético. Agora, o CRB é que é o galo da pajuçara? É. Ah, tá. Mas sobre a Copa do Brasil e brasileira e essa relação, detalhe, se tiver esse cenário de Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras e tal, lembrando que o Cruzeiro vai ter passado por alguma semana livre em que esses times estarão focados na Libertadores. Então, Exato. tem Também. essa observação. Também tem só que os Bom times têm elenco pinto. para jogar Libertadores e jogar Brasileiro e jogar Copa do Brasil. O Flamengo tem, o Cruzeiro não tem. Então se você tiver que escolher um, Eu não fala assim, ó, jogo chega a mais! fisiologia e fala assim, ó, meu irmão, você tem que escolher para colocar o Christian, o Wanderson, o Caio Jorge e o Matheus Pereira. Qual dos dois? Copa do Brasil. Perfeito. Concordo. É isso. Um abraço. É isso. Um abraço aí, muito obrigado aos amigos que estiveram. Inscreve, deixa o like e ativa o sininho, que aí quando for o vídeo novo, você vê se você quer assistir ou não. Tamo junto. Isso. Foi um pós-jogo muito diferente, né? Mas gostei, hein? Gostei.